Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso, mas ainda não tem campeonato, os times estão apenas se preparando para o início do regional, né? Mas o momento agora não é de falar de preparação, de contratação, de nada disso. O assunto é urgente, o assunto é específico de uma declaração do vice-presidente do Cruzeiro, Thair Machado, parece. Ele deu à Fox Sports, nesta sexta-feira à tarde, uma declaração bombástica e vou ser bem sincero. Ele pode estar. Eu tenho um vídeo, vai ser colocado um vídeo aí onde eu falo do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Goiás. Tem um vídeo que eu já falei isso e vou falar de novo. Esse vice-presidente está dando um tiro no pé. Ele está falando algumas coisas que ele pode enrolar o Cruzeiro e ele se enrolar criminalmente. Ele deu uma declaração muito pesada, falando do Arrascaeta, do empresário do Arrascaeta, falando de um cara aqui do time do Flamengo, tal de Bruno, que eu também não sei quem é, porém, a declaração dele, ele pode se enrolar muito. Então vamos lá para a gente falar específico. Eu não vou fazer edição, eu não vou colocar vinheta de abertura, não vou colocar vinheta no final. O vídeo vai do jeito que eu estou fazendo aqui. Para vocês entenderem, porque meus amigos torcedores do Cruzeiro, torcedores do Flamengo, de todos que acompanham o canal Resenha com Magalhães, para entender o porquê que eu fiquei preocupado e estou fazendo esse vídeo. Simples. Vamos lá. Ele deu uma declaração no Fox Sports, acho que no programa Expediente Futebol, se não estiver enganado, nesta sexta-feira. Ele disse o seguinte: o Arrascaeta, né, não se apresentou de novo, não foi treinar no Cruzeiro. Para mim o Arrascaeta está errado. Antes, meu amigo torcedor da Raposa e do Cruzeiro, eu gosto do comportamento do vice-presidente. Ele dá a cara a tapa, ele vai e fala. Só que quando você está nervoso, você acaba falando besteira. E ele está nervoso. Ele está se deixando levar, porque ele está puto, ele está nervoso e está falando asneira. Com certeza ele vai ser processado. Porque se eu sou advogado do empresário, independente do que ele acha, se eu sou advogado do empresário do Arrascaeta, eu processo ele civil e criminalmente. Ele vai ter que provar o que falou. Então vamos lá. O Arrascaeta não foi mais uma vez. O Arrascaeta dá uma declaração dizendo que o vice-presidente falou um monte de coisas e o seu celular acabou sendo divulgado para várias pessoas, torcedores estão ameaçando ele, um monte de gente ameaçando ele não se sente confortável, não se sente seguro em ir ao Cruzeiro. Isso foi declarado pelo Arrascaeta. Aí o vice-presidente diz que isso foi o empresário que mandou o Arrascaeta fazer. Bom, o Arrascaeta é criança, é bebê. O Arrascaeta não sabe andar pelas próprias pernas. O Arrascaeta não pensa. Ele não pensa, né? Ele é acéfalo. O cara que conduz ele, quando ele está em campo, não é o Arrascaeta que está, é o empresário que está. Não é bem assim. O Arrascaeta não é criança. Não é criança. Se o Arrascaeta botou, ele botou porque ele quis. Então, o empresário e o Arrascaeta estão com problema, sim, com o Cruzeiro. Não é só o empresário. O Arrascaeta está errado porque ele não está cumprindo o compromisso. Ele teria que se apresentar, independente dele não querer ficar, ele chegar e falar assim, não quero mais ficar no Cruzeiro. Recebi uma proposta X e eu quero sair. Chegava e falava isso. Esse é o correto, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. O Thair Machado, para a Thair Machado, diz que tiveram uma reunião e que quando ele foi falar de aumento para o Arrascaeta, o empresário não quis nem escutar e tirou o jogador. Bom, o que ele está dizendo que ele ia dar aumento ao Arrascaeta, ele está falando agora. Ele pode estar falando a verdade? Pode estar falando a verdade. Mas ele pode estar usando de causada também, dizendo que ia aumentar o Arrascaeta só para jogar para a galera. Não estou falando que ele está mentindo, mas ele não falou isso antes, ele falou isso agora. Aí disse que teve uma reunião que ele ia aumentar o Arrascaeta, que merece, que jogou muito, para coisa e tal. Legal, até concordo com ele. Não estou dizendo que ele é mentiroso e nem que ele não é. Só que ele disse agora, só que não tem provas. Ele mostrou prova que ele ia aumentar o Arrascaeta? Até agora não, ele só falou nessa entrevista. Isso é um ponto.
Acho justo o Arrascaeta ter aumento sim, porque ele fez muito pelo Cruzeiro. Concordo com o vice-presidente quando ele diz que o Cruzeiro fez o Arrascaeta. Fez mesmo. O Arrascaeta não era ninguém. Ele fez o Arrascaeta. Concordo também que ele fez o Arrascaeta. Só que o grande problema disso aí, então, para o meu amigo entender, para mim o Arrascaeta está errado em não se apresentar. Ponto. Está errado, o Cruzeiro está certo em multar. Ponto. Agora, onde é que começa o problema? O presidente ontem, o vice-presidente ontem, já disse o seguinte, que o Dedé é 100% do Cruzeiro. Já se desfazendo da Dix que comprou o Dedé. O Cruzeiro não gastou um centavo. Quem botou dinheiro foi uma empresa. Mas como a FIFA diz que empresas não podem ter o jogador, então o jogador é do Cruzeiro. Isso perante a FIFA. Mas quem bancou foi a Dix. Ele desmereceu a empresa. Ele diz que está tudo bem com a empresa, tudo legal. Não acredito. Não acredito. Principalmente depois da declaração dele de ontem. Não acredito que esteja tudo bem. A empresa vai querer recuperar o dinheiro sim. Se eu sou o dono da empresa, eu quero recuperar o dinheiro sim. É lógico que o Dedé, eu falei isso, e no vídeo que vai entrar no canal eu falei isso, se eu sou o Dedé, eu não saio do Cruzeiro, eu continuo no Cruzeiro, até por uma questão de gratidão por tudo que o Cruzeiro fez ao Dedé. Não saio. Pô, isso é uma coisa. Outra coisa é ele dizer que o Dedé é só do Cruzeiro. Não é. Quem botou dinheiro ali foi a empresa. Esse é o primeiro ponto. Aí ele diz que o Dedé é só do Cruzeiro, não tem nada a ver com a empresa. Mas o Cruzeiro deve à empresa. Acho que 14 milhões se não tiver enganado pela compra do Dedé. E a empresa quer recuperar esse dinheiro. Quando ele diz que a empresa não tem nada a ver com o Dedé, para mim, ele está querendo dar uma volta na empresa. E quem dá volta na empresa dessa maneira não é gente de bem. Não é gente de bem. Não é gente de bem. Porque ele tem uma dívida, tinha uma dívida, e agora diz que não tem mais uma dívida. Porque o Dedé é dele. Ué, tá dando um balão na mão grande, tomou o Dedé na mão grande, a empresa que bancou e ele toma. Isso não é coisa de gente honesta. Por que eu estou falando isso? Porque ele chamou o empresário do Arrascaeta de bandido em rede nacional. Disse que existe um laranja no Uruguai, que o empresário dele tem parece dois times lá, que servem de laranja para lavagem de dinheiro. Ou seja, ele está acusando o empresário do Arrascaeta de conseguir dinheiro de maneira ilegal e usar os clubes e usar a maneira dele de ser empresário para lavar dinheiro. Ué, se ele já sabia disso, por que ele não denunciou o cara um tempão? Essa é a minha primeira pergunta. Por que não denunciou um tempão se o cara é bandido do jeito que ele está falando? Bom, ele pediu para a rede de emissora denunciar o cara. Por que ele não denunciou? Como é que a imprensa vai denunciar uma coisa dessa sem prova? Ele está chamando o cara de bandido, diz que existem laranjas. Bom, ele vai ter que provar. Se eu sou advogado do empresário, eu meto ele na justiça, civil e criminalmente. Ele vai ter que provar. O cara é ou não é? Eu não tenho a menor ideia. Eu só estou falando que as declarações dele podem gerar um problema grave. As declarações dele ontem, em relação a Dix, ele pode ter dado um tiro no pé com outros empresários. Agora ele fala que o cara é bandido. O cara é bandido. Ele vai ter que provar que o cara é bandido. Não sei se é ou se não é. Ainda chegou a público dizendo que o cara está sendo despejado da casa dele no Uruguai por falta de pagamento. Está manchando a imagem do cara. Diz que ele não tem mais jogador nenhum, ele não empresaria jogador nenhum e é só Arrascaeta. Também não sei. Ele está falando, ele deve ter como provar isso. E que o cara está querendo ganhar um dinheiro em cima do Arrascaeta. Bom, até aí não tem nada demais. Ele querer ganhar um dinheiro em cima do Arrascaeta, ele sendo empresário, não tem nada demais. Todos os empresários fazem isso. Todos os empresários botam o jogador num time, fica 2 anos, depois ele tenta vender para ganhar um dinheiro. E outro detalhe. Se o Arrascaeta recebe aumento no Cruzeiro, o empresário não recebe nada. O empresário só vai receber se tiver uma negociação. Por isso o empresário quer fazer. Se está certo ou errado, é outros 500.
Agora, que o empresário vive disso, esse é o trabalho dele. A maneira como o empresário está agindo, do Arrascaeta, a maneira como o empresário está agindo e o Arrascaeta está agindo são corretos? Penso que não é o correto. Tanto o empresário quanto o Arrascaeta estão errados na maneira como estão agindo. Agora, o vice-presidente tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque ele chama o cara de bandido, diz que tem laranjas. Ué, como é que um bandido desse aqui no país diz de maneira irônica que ele vai ficar agora com dinheiro fumando o cigarrinho dele? Ou seja, ele vai ter que provar. Ele pode estar se complicando e complicando o Cruzeiro. Outro detalhe, meu amigo torcedor do Cruzeiro. Eu quero que vocês entendam, eu não estou fazendo julgamento. É só uma preocupação em relação à instituição Cruzeiro. Há uma preocupação aos torcedores. Não é o vice-presidente. Ele segura a bronca dele. Ele falou, ele vai ter que segurar a bronca dele. Outro detalhe, ele diz que o empresário da Arrascaeta é bandido. Só que na mesma entrevista, ele diz que deve há 3 anos o Defensor, que é justamente o clube de onde o Arrascaeta veio. Ué, se ele deve há 3 anos e deve consciente, isso não é crime? Ué, então eu compro um jogador já com a intenção de não pagar. O nome disso é estelionato, filho. Ué, não é crime? Quem é o bandido? Essa é a minha pergunta. Também deve ao Flamengo. Aí ele falou que deve ao Flamengo 2 milhões e pouco, 2 milhões, 3 milhões de reais, que fez um acordo, mas é que o Flamengo cobrou um juros abusivo, ele quer negociar para pagar tudo. Beleza, mas deve ao Flamengo, deve ao Defensor há 3 anos, aí falou que tem outra dívida com outro jogador aí, com uma outra situação. Ou seja, deve, compra jogador e não paga. Bom, ficar cuspindo, né? Atacando pedra nos outros com o telhado de vidro, acho legal ele vir falar. Tem que botar a cara mesmo, não tem que ficar se escondendo. Mas ele tem que tomar cuidado com o que ele está falando, porque ele pode se enrolar e muito. Por isso eu faço essa ressalva. Ele chama o cara de bandido, fala que tem laranja, e admite que não paga o Defensor há 3 anos. Diz que ele tem 2 clubes lá, que é para lavagem de dinheiro. Ele tem que provar isso tudo, filho. Porque senão a justiça do Brasil tem que correr atrás. Os entrevistadores da Fox Sports teve até um que eu não me lembro que fez uma pergunta interessante. Ué, você já sabia que ele era bandido? Você ficou sabendo que ele era bandido hoje ou já sabia antes? Ele falou, não, já sabia antes. Bom, se ele já sabia que o cara era bandido antes, por que fez negócio com o cara? É muito esquisito, é muito esquisito. Eu vou ser bem sincero. Esse vice-presidente do Cruzeiro, vou ser bem sincero, pra mim ele não tá preparado pro cargo que ele tá não, filho. Ele tá jogando no ventilador, falando um monte de asneira que pode complicar. Se só complicar ele, a pessoa física, tudo bem. O problema é se ele complicar o Cruzeiro. O Cruzeiro é a torcida. Esse que é o problema. Então, meu amigo, eu vim aqui para falar isso, porque, para mim, a Arrascaeta e o empresário estão errados na maneira como estão conduzindo as coisas. Mas o vice-presidente, a meu ver, está falando um monte de asneira. Aí você, torcedor, vai falar, não, mas se ele provar. Se ele provar, é outros 500. O problema é, se ele já sabia que o cara era bandido, que o cara é laranja, que tem um laranja, que faz transações ilegais de lavagem de dinheiro, por que não denunciou? Se ele sabia e ficou quieto, ele é conivente. No mínimo. Conivente no mínimo. Outra, ele ainda disse que o jogador fulano de tal não valia 500 e vendeu por 4. E o Cruzeiro comprou assim mesmo? Ué, se o cara não valia 500, comprou por 4... Como assim? Por que comprou se não valia? Então tem algumas coisas que ele falou que tem que ser mais explicado. E se botar na justiça, se eu sou advogado empresário, eu boto na justiça, vai enrolar muito ele. E vai enrolar o Cruzeiro. Vai enrolar o Cruzeiro porque ele está representando o Cruzeiro. Ele está falando como representante da instituição. Ele não falou como a pessoa física, ele falou como a pessoa jurídica Cruzeiro. Então ele está enrolando o Cruzeiro. Ele, se eu sou o presidente, eu mando ele se calar. Pessoal, fica quieto, não fala mais nada não, que tu vai enrolar a gente. Aí falou que quer conversar com o Flamengo, pá, coisa e tal. Aí falaram do Flamengo tá aliciando.
Eu não concordo também muito com isso de aliciar, eu acho que tem que chegar no clube e falar com o clube, mas isso não é uma prática. E a gente sabe que se o clube for direto ao clube e pedir para comprar, dependendo do jogador, o clube vai falar que não. Então, tem que ir até o jogador. E o próprio Cruzeiro já fez isso para comprar alguns jogadores. Jogadores que estão lá fora, ele vai direto no clube? Não, ele vai direto no jogador. O próprio Cruzeiro já fez isso, vai direto no jogador, fala, eu tenho uma proposta para você, tenta você se desvincular do clube. O próprio clube brasileiro, vários, inclusive o Cruzeiro, fala isso. Tenta você se desvincular do seu clube, que a gente te paga X. O próprio Cruzeiro faz isso. Então o Cruzeiro também não é santo. O que o Flamengo fez, se está certo, é errado, se é ético ou não é, eu até acho que tinha que ir de uma outra maneira, porém é o que se faz. O time vai no clube, o clube diz, ah, não quero. Ah, o clube vai lá, põe no jogador, vou te oferecer tanto, te pago tanto. Seu clube falou que não quer. Se você conseguir desenrolar com o seu clube, eu te pago X. Isso acontece no mundo do futebol inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro se faz isso. Aí ele falou mal de um dirigente do Flamengo também, um Bruno, que também não sei nem quem é. Se realmente esse tal de Bruno fez isso, chegou lá e ofereceu 3 vezes mais para Arrascaeta, esse dirigente do Flamengo também errou. Não é assim que faz negócio, não é assim que faz negócio, até porque a direção do Flamengo para fazer negócio é uma das piores do país. A direção do Flamengo para fazer negócio, compra e venda de jogadores, o Flamengo é um dos piores do país, um dos piores. Eles são horríveis, são muito amadores, muito amadores. Se eles tivessem que comprar e vender bala o trem, eles iam falir, porque eles são ruins de negociação. Tudo vaza, todo mundo sabe tudo que está acontecendo no Flamengo, porém, o momento não é isso. O momento que eu estou falando aqui é as declarações do presidente, do vice-presidente do Cruzeiro. As declarações dele podem complicar muito. Ele chamou o cara de bandido, falou que tem laranja e que tem dinheiro ilegal nisso aí rolando, falou que se é laranja, tem sonegação de impostos. De repente esse cara está sonegando impostos aqui no Brasil, usa clubes lá para fazer o dinheiro gerar, ou seja, falou que o cara é bandidaço. Ele vai ter que provar, se o cara botar ele na justiça. Aí ele me diz que deve a esse cara, ao clube, há 3 anos. Pô, o sujo falando do mal lavado? Complicado, né, compadre? Complicado. Então, meu amigo torcedor do Cruzeiro, fique atento, porque esse vice-presidente mete muita cara. Mas ele está falando demais. Ele tem que, calar a boca, porque ele pode se enrolar e, principalmente, enrolar a instituição. Ele vai ter que provar o que falou. Em relação a Arrascaeta, tá errado, ele tem que se apresentar. Não quer mais ficar? Vocês vão falar, olha só, recebi uma proposta, queria que vocês negociassem aí, porque eu quero ir embora. Acabou. Agradeço a torcida, agradeço a todos, mas eu quero ir embora, eu quero receber mais, acho que eu tenho que receber mais. Ah, a gente vai te pagar mais no Cruzeiro. Não, mas eu não quero, eu quero ir pro Flamengo, eu quero ir pro Grêmio, eu quero ir para outro time, mas seja homem e fale. O Arrascaeta tá agindo errado, o empresário dele também. Mas o vice-presidente também tá agindo errado. Quando você está completamente certo, você pode até falar. Agora, errado, devendo, ainda deve a compra do Arrascaeta, é pior ainda. Então, é o SUS falando mal lavado. Para mim, o vice-presidente está falando um monte de asneira. Tomara que não enrole a instituição Cruzeiro. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Conto com a participação de todos. E o que vocês acham desse vice-presidente do Cruzeiro? Dê sua opinião e essas declarações. Foi no Fox Sports Expedientes que ele deu a declaração ao vivo. Bombástica e pode se enrolar. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.